Olá a todos, nossas saudações aos queridos irmãos do Peregrinos do Caminho. É uma grande alegria, mais uma vez, estarmos reunidos para realizarmos o nosso estudo do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Eu me chamo Diego, mais uma vez agradeço pela oportunidade que me é concedida de estar aqui realizando esse estudo com vocês. E antes de iniciarmos, então, vamos realizar a nossa prece, nossa preparação, nossa harmonização. Para quem se sentir à vontade e quiser fechar os olhos, elevar os pensamentos, acalmar os pensamentos também, para que nós possamos nos sintonizar com esses nossos amigos espirituais que vêm amparar esse nosso trabalho simples que visa educar as nossas almas, os nossos caráteres, em torno da mensagem que a doutrina espírita nos traz e, acima de tudo, sempre calcada nos ensinamentos e nos exemplos do nosso Divino Mestre Jesus. Querido Mestre, sabemos que o Senhor está conosco por meio de seus emissários, porque o Senhor mesmo nos ensinou que onde estivessem dois ou mais reunidos em seu nome, lá o Senhor também estaria. Que esses ensinamentos que nós vamos hoje angariar possam, por meio da nossa vontade, do nosso esforço, render frutos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, frutos de amor, de benevolência, de caridade, frutos que façam ver a presença de Deus em nós, como instrumentos da sua vontade. Com o amparo dos nossos amigos espirituais, sob a luz do nosso Mestre Jesus, com a permissão, a graça e o consentimento de Deus, nós pedimos licença, então, para iniciarmos os estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, hoje nosso tema, nossa discussão será acerca do capítulo 30, cujo título é Educa. Emmanuel começa o capítulo com uma citação da primeira epístola aos Coríntios, versículos 3 a 16, e diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa carta foi escrita por Paulo. E o texto diz o seguinte: Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril, e também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar
o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Essa parte é muito importante, vou repetir. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Daqui a pouco nós vamos explicar o que isso significa. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Muito bonito o texto. Esse capítulo é muito impressionante como esses espíritos das mais altas esferas, né, de grande envergadura, eles conseguem essa capacidade de escrever em tão poucas linhas um conteúdo tão grande, né? Então o tema diz sobre a questão da educação. Né? Educação de quem? A educação da alma. Né? A educação da alma que percorre a sua via de muitas existências na matéria a fim de aperfeiçoar-se. Aqui ele fala sobre a questão de que cada um de nós traz consigo o gene da divindade, né? Então, de que forma que a gente traz esse gene? Né? O que nós temos em nós? Obviamente, somos filhos de Deus, né? Somos somos parte da criação. E nós trazemos em nós essa parte divina que há em nós. Ela está, vamos dizer assim, ela nos é dada, né, em forma de semente, como se fosse um potencial, um manancial, para que isso seja expandido, seja trabalhado. Daí vem em vários trechos do texto de Emmanuel essa questão do desenvolvimento. Então isso precisa ser desenvolvido, trabalhado, como se fosse o próprio arar da terra, né, aquela coisa produtiva do nosso, se nós formos comparar aqui com um exemplo da nossa realidade aqui no nosso planeta. Então é isso, nós temos potenciais divinos que nos são dados em forma de sementes, em formas de potencial que, se adequadamente desenvolvidos, fazem frutificar o quê? Aquilo que nós chamamos de virtudes. As virtudes, por sua vez, elas são a fonte e a causa da verdadeira felicidade. Então, a verdadeira felicidade, apesar de muitos de nós ainda não entendermos, né? E as experiências que nós sofremos, elas também têm esse objetivo de nos encaminhar para a verdadeira felicidade. Elas residem no desenvolvimento dessas virtudes. Eu explico. Muitos de nós acham que a felicidade ela reside única e exclusivamente, por exemplo, no conforto ou no atendimento de todas as nossas vontades físicas, né, os prazeres que os sentidos nos permitem. Mas será que isso, na verdade, não gera uma forma de escravidão? Porque se eu dependo dos sentidos para obter felicidade, se eu for privado desses sentidos, então aonde estará a causa da minha felicidade? Então satisfazer os sentidos, né, essa busca pelo prazer desenfreada, na verdade é uma forma de escravidão e não uma forma de felicidade. Então eu repito mais uma vez que a verdadeira felicidade ela reside no desenvolvimento das virtudes que nós trazemos em nossas almas em forma de semente. Esse desenvolvimento, né? O que vem a ser esse desenvolvimento das sementes que nós trazemos em nós? 3 pontos essenciais. O primeiro deles, o desapego da matéria, né? Ou seja, a limitação dos apetites. A gente dá para o nosso corpo apenas aquilo que ele realmente precisa, né? Atender às nossas necessidades de uma maneira
racional, como Emmanuel coloca ali, né? Quando a gente se educa, a gente transforma a irracionalidade, que são os instintos, em racionalidade. Então é a primeira etapa do nosso desenvolvimento aqui nesse planeta, quando nós saímos do plano do reino animal e chegamos até no reino hominal. Então no reino animal nós temos instintos, e os instintos não são ruins. Na verdade, os instintos nos animais, eles, podemos dizer assim, são como empréstimos da divindade para que ali exista a conservação da vida. Então o instinto na natureza ele é sempre perfeito. Quando nós começamos a migrar para o reino hominal, muitos daqueles instintos, quando nós temos aí o nosso livre-arbítrio, eles ainda estão muito arraigados na questão do atendimento apenas dos sentidos. Então nós precisamos desligar, né, aos poucos, né, fazer essa transição do irracional para o racional. Como é que a gente faz isso? Vivência, experiência, né? A vivência, eu quero dizer, as múltiplas vidas, as múltiplas existências que nós realizamos nesse mundo, talvez em outros, que nos trarão experiências. Muito bem. Então, o desapego da matéria, o primeiro ponto que eu comentei a respeito do desenvolvimento das virtudes. A eliminação em nós das formas de egoísmo e de vaidade. E o último tópico, a prática da caridade e do amor. Então, esses são os 3 tópicos, né, os 3 caminhos que favorecem o desenvolvimento dessas virtudes que nós trazemos em nós, em forma de semente. Muito bem. Emmanuel toca também no texto aqui, né, ele comenta sobre a questão, o ponto central do texto é esse, no meu ponto de vista, é esse parágrafo que diz: interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. O que ele quer dizer com isso? Lá no começo do texto ele está dizendo que na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Então, para que uma árvore, por mais frondosa seja ela, por mais alta seja ela, por mais frutos dê ela, essa árvore começou em uma semente. Então, de novo, essa imagem, né, essa figura do potencial armazenado numa pequena semente que depois frutifica e vira uma grande árvore. Ele coloca no bloco de pedra as obras-primas de estatuária. Então, o bloco de mármore, por si só, é simplesmente uma pedra, mas com o trabalho do artista, aquilo pode virar uma obra-prima maravilhosa, né? Qual que é o elemento que faz a transformação entre o bloco de pedra, aquilo que nos foi dado em estado bruto, para a obra-prima do artista? É o trabalho, o empenho, né, o esforço, aquele trabalho continuado, suado, não é assim? E depois Emmanuel continua dizendo: entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Sim, é isso. Se nós quisermos cultivar um pomar que nos dê frutos, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cultivar, precisa regar, precisa cuidar. Então, de novo, mais uma vez, o trabalho. A corrente cristalina, ou seja, a água, pede aquedutos, pede que a água nos foi dada na natureza, Deus nos concedeu isso nesse mundo, maravilhoso, por sinal. Mas o que a gente tem aprendido com as muitas e muitas vidas que nós temos passado por aqui? A utilizar os elementos da natureza a nosso favor. Então, quando nós descobrimos que nós conseguimos canalizar essas águas de maneira que ela não se contamine e chegue até as nossas casas, olha que avanço da nossa engenharia, né? Trazendo bem-estar, trazendo possibilidade de desenvolvimento para nós. Mais uma vez, a presença do trabalho. A joia de escultura pede milagres do buril. É assim também, né? Para que a joia seja constituída, tem que ter o trabalho do artista. E é assim que todos nós trazemos esse gene da divindade. Então, todos nós trazemos isso. Então, cada um de nós é o obreiro da sua própria alma. É isso, a nossa alma é o nosso trabalho, a nossa construção. Nós somos aquilo que nós construímos, né? Por quê? Porque nós temos a liberdade, que é a condição primária, a condição primordial para que a gente possa atuar nesse mundo. Então nós temos livre-arbítrio, que é a coisa mais maravilhosa, né? Que, pensando assim um pouco filosoficamente, que Deus poderia ter nos dado a liberdade, né? A liberdade. Mas se nós pensarmos um pouco, essa liberdade ainda tem limites bem estreitos, né? Por quê? Porque existe, para compensar a liberdade, existe lá uma lei chamada lei de causa e efeito, né? Que coloca, vamos dizer assim, limites, né? Então, assim,
tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é dessa forma que a gente vai aprendendo que, fazendo uso da nossa liberdade, nós podemos agir em qualquer sentido, mas depois nós seremos obrigados a nos confrontarmos, né, com as nossas, com os efeitos daquelas ações que nós tenhamos realizado. Isso nos desenvolve a noção da responsabilidade. É isso então que Emmanuel quer dizer quando ele fala que Deus está em nós quanto estamos em Deus. Porque nós somos esse manancial divino, esse potencial, né, pronto para ser desenvolvido, mas que muitas vezes, vamos dizer assim, deixa de atender esse chamado, deixa de atender a esse destino. Nós somos criados com esse destino, mas ainda fruto da nossa, vamos dizer assim, do nosso pouco desenvolvimento, a gente às vezes abandona, vamos dizer assim, essa ferramenta, né, do nosso trabalho. E como é que a gente volta para o caminho? Tem um elemento essencial, né, que eu gostaria de comentar com vocês, que é a dor. Então a dor no nosso mundo, ela exerce um papel fundamental. A dor aqui, a gente está falando da dor nas suas diversas facetas, né? A dor física, mas também a dor moral. Né? Muito do que eu vou falar agora está contido nesse livro aqui, é um complemento do texto de Emmanuel, tá? Não estou fugindo ao tema. Leon Denis, um grande filósofo da doutrina espírita, foi quem deu continuação aos trabalhos de Kardec na Europa, depois da desencarnação do nosso grande mestre, né? E esse livro aqui, ó, chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, nesse livro aqui, Leon Denis fala exatamente, né, só que obviamente de uma maneira mais detalhada, sobre tudo que Emmanuel também trabalha nesse capítulo, que é exatamente essa noção de que, para que a gente possa desenvolver as virtudes, é necessário um trabalho. Isso é feito de uma forma, existe a lei do progresso, né, que nos força nesse caminho de passar por dificuldades, passar por provações, para que essas sementes elas frutifiquem. Então é isso, a dor ela é essencialmente uma ferramenta de evolução. Por isso que que Emmanuel coloca aqui. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes, então são ferramentas divinas de nosso acrisolamento. O acrisolamento é esse processo de purificação. Então é isso, então a dor e o trabalho são elementos essenciais do nosso progresso, do nosso desenvolvimento enquanto espíritos. Então, quando a dor nos toca, na verdade pode ser Deus atendendo a um pedido nosso, né, para nos fazer avançar mais rapidamente. Então eu gostaria de ler alguns trechos também, porque complementam perfeitamente o texto de Emmanuel, alguns textos desse livro que eu citei para vocês, que irão nos permitir entender um pouco mais essa questão da dor. Eu acho que o texto está muito bem escrito, né, muito bem explicado, e eu acho que vai ser mais proveitoso do que se eu tentar ficar aqui falando com as minhas palavras. Então, olha, Leon Denis, nesse livro, tem um capítulo chamado A Dor. Tá? Então, é desse capítulo que eu tirei a maior parte dos pequenos trechos que eu vou ler aqui para vocês também. Então, ele fala assim, ó, é passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Então, ele está narrando aqui aquele processo de formação do diamante, né? Pressão, temperatura, milhares de séculos, e aquele carvão, né, aquela coisa bruta, vai virar um diamante. E ele diz, sucede o mesmo com a alma humana. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. Então, é proibido ser feliz na Terra? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Nós temos que buscar a nossa felicidade tanto quanto nos seja possível. Mas o que eles estão querendo dizer aqui é que a gente pode ser feliz ainda, podemos ser felizes e devemos ter essa interpretação, ainda que as coisas não estejam ao nosso entendimento, no nosso entendimento que é bastante limitado, ainda que a situação nos pareça desfavorável. Esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas, da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. É exatamente a mesma coisa que Emmanuel nos disse. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que o sofrimento, é o instrumento por excelência da educação e do progresso. A dor física e moral forma a nossa experiência.
E a sabedoria é o prêmio. Então, na medida em que a gente vai passando por experiências em muitas e muitas vidas, nós vamos adquirindo aquilo que a gente chama de sabedoria. É na luta que a vontade se apura e afirma. É da dor que nasce a sensibilidade. A obra, nossa obra, pode ser grande, se consistir em engrandeceres a ti mesmo, engrandecendo os outros e em fazeres o teu melhor e mais belo. Tua obra mais bela é tu mesmo. Então nós somos, se nós pensarmos assim, fruto da nossa própria obra, né? Da maneira como nós nos apresentamos, são os resultados de todos os nossos esforços enquanto espíritos, com uma jornada, vamos dizer assim, ainda muito longa, e nós somos esse somatório de todos esses esforços que nós temos realizado nesse sentido de nos desenvolvermos. Então a nossa alma é nossa obra capital e fecunda, que sobrepuja, ou seja, que é maior em grandeza, que sobrepuja em grandeza todas as manifestações parciais da arte, da ciência, do gênio. Então a nossa alma ela é capaz de muito mais daquilo que a gente imagina que a gente consegue ver nesse planeta, né, em termos de expressão de arte, de música, de ciência. Nós somos muito mais do que isso ainda. Todavia, as dificuldades da execução, ou seja, de aperfeiçoar essa alma, de construir essa alma, elas são correlativas ao esplendor do objetivo. E diante da penosa tarefa da reforma interior, do combate incessantemente travado com as paixões, com a matéria, quantas vezes o artista não desanima? Quantas vezes não abandona o cinzel? O cinzel é aquele instrumento que o artista usa para esculpir. Então, quantas vezes a gente não abandona? Quantas vezes a gente não se larga, né? Quantas vezes a gente não deixa de prestar atenção, né, nessa questão do nosso aperfeiçoamento moral e vai tocando a vida completamente elevado pelas nossas tarefas diárias, sem pensar muito nisso, né? É então que Deus lhe envia um auxílio, a dor. Ela, a dor, cava ousadamente nas profundezas da consciência, aonde o trabalhador hesitante, ou seja, nós, não podia ou não saberia chegar. A dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. Então vejam, a dor física ela pode ser uma ferramenta de educação, para que a gente, muitas vezes, né, a dor física ela pode surgir de abusos que nós cometemos relacionados, por exemplo, ao nosso corpo. Pode, eu estou dizendo que pode, nem sempre é, né? E o sofrimento moral vai despertar em nós sentimentos. Como é que isso vai se dar? Leon Denis vai nos explicar. Se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, no nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Mais uma vez, a mesma mensagem de Emmanuel. Veríamos que ela fere sempre a corda sensível. E sob a ação de marteladas repetidas, né, fazendo aqui aquela comparação com o artista esculpindo a sua escultura, forçosamente a arrogância e a personalidade excessiva hão de cair naquele indivíduo. A moleza, a apatia, a indiferença desaparecerão naquele outro. A dureza, a cólera e o furor num terceiro. Então, para todos terá processos diferentes, infinitamente variados segundo os indivíduos, mas em todos agirá com eficiência, de modo a provocar ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa no fundo do ser, ou então uma nobreza nova, um adorno da alma para sempre adquirido. Bom, então essa aqui é a parte da tese de Leon Denis, né, que diz que o desenvolvimento dessas sementes que nós trazemos em potencial, boa parte desse desenvolvimento ele acontece por meio dos mecanismos que a dor nos acarreta, assim, nos impulsiona nesse mundo. Então a dor não é ruim, né? Primeiro a gente tem que pensar que a obra de Deus ela é perfeita e é harmoniosa. Então a gente tende a julgar as coisas pela nossa ótica, né? Pela nossa visão limitada. E muitas vezes a gente, por desconhecer isso, é que a gente acha que a gente é infeliz e coisas do gênero. Mas na verdade, se nós soubermos utilizar essas dificuldades, né, esses momentos de dor, saberemos
talvez a gente consiga enxergar com mais clareza isso que Leon Denis nos coloca, né? Qual sentimento ali a gente está trabalhando, né? Ou qual sensação que a gente está depurando. Então esse é o trabalho. Então desse belíssimo texto aqui de Emmanuel, nós estendemos um pouquinho e, mais uma vez, o ponto central é isso, de interpretarmos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Então a dor e o trabalho são esses elementos inseparáveis sem os quais nós não poderíamos aperfeiçoar o nosso ser. E, mais uma vez, é por meio disso aqui, né, que nós realizaremos o desenvolvimento das nossas virtudes, que são certamente a fonte da nossa verdadeira felicidade. A felicidade, ela não é, mesmo na questão espiritual, ela não é um lugar, né? Então a gente não vai morrer e a gente vai para um lugar feliz. Não é isso. A gente vai levar conosco todos aqueles elementos de felicidade que a gente aprendeu a desenvolver em nós. Então, se a gente coloca a fonte da nossa felicidade em prazeres materiais, então logo desencarnemos, não temos mais esses elementos à nossa disposição. Então, o que será de nós, né? Agora, por outro lado, o espírito que aprendeu a se depurar, a se desenvolver, a encontrar no cumprimento do dever, na caridade, na benevolência, na paciência, esse que aprendeu a trazer em si, né, a causa da felicidade, para onde quer que a gente vá, a felicidade vai estar com a gente. Então, mais uma vez, eu insisto nessa ideia de que a verdadeira felicidade reside no desenvolvimento das nossas virtudes. Obviamente, não sou eu que estou dizendo isso, né? Basicamente o que eu leio nos livros. Não só os livros espíritas, existem livros de filosofia ancestral aí que dizem a mesma mensagem. Então, por isso que Emmanuel nos coloca, educa. Então, educa a sua alma, trabalha nesse sentido, e transformarás a irracionalidade em inteligência, olha que bonito. A inteligência em humanidade, sim, porque a inteligência ainda é assim, moralidade e intelectualidade tem que avançar juntamente, né? A passo e a par. Então, às vezes, só o desenvolvimento intelectual, ainda assim, sem um desenvolvimento moral adequado, pode ser que não caminhe sempre para o bem. Então, por isso que ele coloca, desenvolver, né? Educar a inteligência para que a gente consiga transformar a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra, mais uma vez, porque a felicidade não depende de um lugar. A felicidade depende daquilo que a gente traz em si. Então, quando nós, os habitantes desse planeta, trouxerem a felicidade em si, o paraíso vai ser aqui. Bom, essa era a mensagem de hoje. Muito obrigado por terem permanecido conosco até esse momento. Obrigado por mais esse estudo. E agora então a gente passa para a nossa vibração. Então, mais uma vez, agora já mais harmonizados. Nós queremos, mais uma vez, agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos em torno dos ensinamentos da doutrina espírita e do nosso Mestre Jesus. E nós gostaríamos de aproveitar este momento para poder fazer parte dessa corrente do bem que esses trabalhadores incansáveis do plano espiritual realizam, e para que nós possamos contribuir um pouco com esse trabalho, doando de nós as melhores vibrações, os melhores sentimentos, em favor de todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que estejam passando por um momento mais doloroso, para que possam receber, na medida do seu merecimento e daquilo que Deus permite, todo o amparo necessário para que possa se reerguer, para que possa se reencontrar, para que possa encontrar o alívio das suas dores, das suas angústias, sejam elas quais forem. São tantas as modalidades de ensino que nós encontramos nesse planeta, mas certamente
Deus, que é infinitamente bom, justo e misericordioso, saberá colocar ao lado de cada dor dessa o remédio adequado. E esse remédio vai sempre nos impulsionar no caminho correto. Sempre nos permitirá desenvolver um sentimento ou uma sensação, um adorno da alma, como nos ensinou o Leon Denis. Portanto, a todos esses nossos amigos, irmãos em Deus, nós queremos vibrar. Nós vibramos por todos aqueles que estão de alguma forma acamados e adoentados, por seus familiares, pelos nossos irmãos que padecem por qualquer tipo de vício, pelos nossos irmãos que tiraram a própria vida. Vibramos por todas as mães que perderam seus filhos. Vibramos pelas crianças abandonadas. Vibramos pelos nossos irmãos que ainda vagam pelas ruas. Enfim, mais uma vez, nós gostaríamos que as nossas vibrações pudessem ser utilizadas em favor de todos os nossos irmãos que precisam mais delas nesse momento. Nós também queremos vibrar por todos aqueles mais próximos de nós, nossos familiares, amigos, os que estão conosco aqui nesse plano ou os que já partiram para a pátria espiritual. O amor não morre, o amor continua existindo. Certamente em breve iremos nos reencontrar. Apenas uma questão de tempo e de ocasião. Nesse momento, faça um pequeno intervalo para que cada um de nós possa colocar em pensamento aqueles para quem deseja vibrar em particular. E por fim, nós gostaríamos também de vibrar por nós mesmos, para que nós continuemos firmes e decididos nos planos que nós mesmos provavelmente ajudamos a estabelecer antes de estarmos aqui reencarnados. Com a força que emana de Deus, com a coragem que nos é estimulada pelos bons espíritos, com a nossa força de vontade, que nós consigamos dar cumprimento a esse plano, para que voltemos para casa, voltemos para o plano espiritual, um pouco melhores, um pouco mais desenvolvidos, mais virtuosos do que quando chegamos nesse mundo. E para que essa jornada continue incessantemente, que nós possamos desenvolver o Deus que existe em nós, para que Deus possa estar em nós, tanto quanto nós possamos estar em Deus, e assim, sendo uno, possamos contribuir mais com a sua obra infinita e maravilhosa. Mais uma vez, que esses ensinamentos frutifiquem, para que eles possam render frutos não somente a nós, mas também ao nosso próximo. Que a nossa vida seja a manifestação da vontade de Deus. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações, em nossos lares, em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, queridos amigos. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço.